ler Lucas capítulo 1, dos versículos 5 até o 25. Que diz assim: Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abiás. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso, e disse: Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência, dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se. Portanto, não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. E expressava-se por acenos no santuário, mas saindo ele não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário. E expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: Assim me fez o Senhor, contemplando-me, para anular o meu opróbrio perante os homens. Amém. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Fala conosco nessa noite, que a tua unção esteja sobre a minha vida, Pai, para que eu fale aquilo que o Senhor quer que eu fale aquilo que está no coração do Senhor. Alcança as nossas vidas nessa noite, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Aqui nós estamos falando de um grande milagre. Aqui nós estamos falando, na verdade, no cumprimento de promessas, de profecias, de homens que vieram antes de Isabel e de Zacarias e já profetizavam a respeito de João Batista. Mas a Bíblia aqui começa nos contando de que Zacarias já tinha certa idade e Isabel era estéril. Então nós estamos falando sobre algo impossível para o homem. Eles não podiam, não tinha jeito de Isabel dar à luz. Além dela ser avançada em idade, ela era estéril. E talvez nem precisasse ser estéril, porque talvez um casal de velhinhos já não estavam tão na atividade assim, e o perigo de engravidar talvez fosse muito pequeno. Então a Bíblia aqui fala sobre um milagre extraordinário, sobre algo que realmente Deus fez. Deus enviou um anjo do céu chamado Gabriel para vir e trazer uma mensagem àquele homem, dizendo: olha, a tua oração foi ouvida. E esse é o primeiro ponto que eu quero falar com vocês. Na vida cristã, os milagres, o sobrenatural, aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, sempre começa com a oração.
A oração, ela foi falada aqui no meio do texto, no meio do capítulo. Porém, o anjo fala para Zacarias: eu fui enviado a você, eu estou te trazendo uma mensagem da parte de Deus, porque Deus ouviu as suas orações. O milagre começa com a oração. A oração, ela traz à existência as coisas que foram determinadas no mundo espiritual, mas ainda não existem em nosso mundo físico. Olha o que diz a palavra de Deus lá em Mateus 18 e 19, diz assim: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de alguma coisa, que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Aqui está falando sobre oração, aqui está falando sobre abrirmos a nossa boca, e o que nós confessássemos, o que nós declarássemos aqui nessa terra, Deus concordaria conosco também. Lá em Marcos, no capítulo 22, eu vou ler com vocês dos versículos 22 a 24. Olha o que diz a respeito da oração. Diz assim: ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Quantos acreditam nisso? Aqui, queridos, estamos falando sobre algo impossível. Aquilo que eu escrevi, eu quero ter o cuidado e o carinho de falar para vocês exatamente algumas coisas que eu escrevi sobre a oração aqui no início dessa pregação. Aquilo que não é impossível na sua vida, eu escrevi assim: não ore, faça. Algumas vezes a oração de algumas pessoas se torna muleta para a falta de atitudes. Se você pode fazer alguma coisa, faça. A oração, queridos, não tem a ver com sentimento. Geralmente as orações baseadas em sentimentos são orações fúteis. Ah, Senhor, me dá aquilo. Ah, Senhor, eu estou precisando disso. Ah, Senhor, sabe o que é? Tem um probleminha ali. Ah, Senhor, porque eu gostaria tanto. São baseadas em sentimentos. Geralmente são orações fúteis. E talvez você diz assim: ah, Gui, mas na palavra de Deus, lá em Salmo, no capítulo 37, diz que o Senhor satisfaria os desejos do meu coração. Então eu posso orar por qualquer coisa. Eu posso pedir a Deus qualquer coisa. Eu estou com vontade de repente comer num lugar que eu não posso comer, eu vou orar e eu vou pedir. Você pode orar sim, não estou dizendo que você não pode orar, mas o que eu quero mostrar para vocês é que muitas vezes a nossa oração, ela não é muito eficiente, porque ela não está de acordo com a palavra de Deus. Lá no Salmo 37, no versículo 4, fala assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas ali naquele capítulo está falando sobre relacionamento com Deus, sobre entregarmos os nossos caminhos, sobre termos uma vida dirigida por Deus. Na verdade, esse versículo tem muito mais a ver com Deus plantar os desejos dele em nossos corações do que ele satisfazer os desejos do nosso coração. Quantos na caminhada com Cristo já experimentaram isso? Eu já experimentei isso. À medida que nós caminhamos com Deus, à medida que nós lemos a palavra de Deus, à medida que o Espírito Santo de Deus vai falando aos nossos corações, parece que os nossos desejos vão mudando, parece que as nossas vontades vão mudando, parece que aquilo que nós gostávamos, nós dávamos tanto valor, parece que agora já não tem tanto valor assim. Agora outras coisas que a gente não dava bola, outras coisas que a gente não se importava, outras coisas que nós não gastávamos 1 minuto das nossas vidas. Eu não sei o que está acontecendo agora, mas à medida que eu me relaciono com Deus, estes desejos começam a surgir dentro do meu coração. Eu não tinha vontade de fazer certas coisas, eu não tinha vontade de estar nas reuniões na igreja, eu não tinha vontade de servir outras pessoas, eu não tinha vontade de ajudar o pobre, eu não tinha vontade, mas eu não sei o que está acontecendo. Parece que novos desejos estão nascendo em meu coração, e é sobre isso que o salmista está falando, sobre Deus satisfazer os desejos do nosso coração. Como poderia Deus satisfazer o desejo do seu coração se a sua vida ainda é tão errada, tão cheia de pecados?
Talvez você deseja coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus. E como Deus poderia satisfazer os desejos do seu coração se os desejos do seu coração não estão de acordo com a palavra de Deus? Deus, eu acredito que Ele planta em nós novos desejos. Deus planta em nossos corações novos sonhos. Olha o que diz lá em Coríntios 2, 9 a 12, diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe das coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Deus planta em nós algumas coisas. Lá em Tiago 4:3, o apóstolo Paulo nos diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Ele está falando, vocês estão pedindo baseado no seu sentimento, baseado naquilo que a sua carne deseja, e não aquilo que Deus está plantando e colocando no seu coração. E eu estou falando tudo isso só para colocar uma pulga atrás da sua orelha. Eu fiquei meditando e pensando nessa manhã, puxa, será que realmente Zacarias e Isabel, talvez aos 100 anos de idade, 90 anos, eu não sei quantos anos eles tinham, será que realmente eles estavam lá na casa deles desejando, puxa, olha, nós estamos aqui tão velhinhos e seria maravilhoso recebermos um nenê agora nesse momento? Será que naquele momento é do desejo do coração deles mesmo? Ou será que Deus encontrou em Zacarias e Isabel um casal perfeito para receber a promessa dele e plantou no coração deles um desejo, um anseio por aquela criança? Isso aqui não está dizendo na Bíblia, é só uma pulga atrás da orelha, é só para você refletir. Só para você pensar, será que realmente naquele momento da vida deles era o que eles mais desejavam? Será que era o plano da vida deles? Será que eles sentavam na sala, na cozinha da casa deles, velhinhos já, e conversavam, puxa, olha, Deus nos envia um bebezinho agora? Eu não sei se isso faz muito sentido assim, mas Deus de alguma forma encontra em Zacarias e Isabel um casal para receberem uma promessa. João Batista teria que vir a esta terra, porque haviam profecias a respeito de João Batista. Lá em Isaías, no capítulo 40, no versículo 3, diz assim: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo da vereda a nosso Deus. Aqui está falando sobre João Batista, uma profecia sobre João Batista. Malaquias 3:1 diz assim: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá a seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. A Bíblia fala algumas coisas a respeito de João Batista, e a palavra de Deus, ela não falha. Aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Haviam profecias e Deus não falha, Ele teria que cumprir. João Batista teria que nascer de alguma mulher, em alguma família, para que a palavra de Deus se cumprisse. Agora, não sei você, parece meio fora da caixa os planos de Deus. Exteriormente falando, Isabel e Zacarias não tinham nada favorável naquele momento para receber a promessa de Deus. E justamente é assim que nós julgamos muitas vezes em nossas vidas. Nós somos tentados sempre a olhar o exterior, sempre a olhar a nossa capacidade de inteligência. Nós somos tentados sempre a olharmos para as nossas finanças. Nós somos tentados a olhar para o exterior. Como Deus poderia olhar para Zacarias e olhar para Isabel e falar assim: puxa, encontrei neles um casal perfeito, olha que maravilha, ela é estéril, ele já está bem velhinho, tinha tudo para dar errado, mas Deus enxerga algo além na vida daquele casal. E meu querido, minha querida, talvez você esteja neste lugar nessa noite, e não talvez você não passe pela mesma situação que Isabel ou Zacarias, de idade ou de infertilidade, mas talvez você se encontre em uma situação que você diz
diz assim: puxa, eu não acho que Deus depositaria em mim uma promessa, eu não acho que Deus poderia fazer algo grande através da minha vida, porque Gui, olha a minha situação, porque Gui, eu não sou tão inteligente assim, porque Gui, eu não cresci numa família onde eu tive um ensino, onde me ensinaram a palavra de Deus. Olha a minha vida, eu sou uma pessoa que não tenho condições, eu trabalho simplesmente para comer. Como Deus poderia fazer algo grande na minha vida? Mas meu querido, Deus enxerga muito além do que você enxerga. Deus enxerga muito além do que as pessoas enxergam a seu respeito. Deus vê aquilo que nós não vemos. As pessoas estão olhando para você, elas estão vendo essa carcaça, talvez feia até, talvez mal cuidada por causa do tempo e as dificuldades da vida, talvez sem dinheiro, talvez numa situação difícil, e elas olham para você e elas dizem: impossível Deus fazer alguma coisa, Deus jamais vai depositar algo especial na vida destas pessoas. Mas deixa eu te dizer uma coisa nessa noite: se Deus fez na vida de Zacarias, de Isabel, Ele pode fazer nas nossas vidas também. Por que não eu? Por que não você? Por que não algo grandioso pode acontecer na sua vida? Por que não Deus fazer algo extraordinário? Por que Deus não pode te usar de forma extraordinária, queridos? Eu não quero me prender muito aqui, mas eu quero, o que me chama a atenção é que alguma coisa, algo especial havia na vida daquele casal, para Deus olhar para eles e, com todas as impossibilidades, dizer: este é o casal que eu escolhi para gerar essa promessa. Para gerar essa promessa. O nosso Deus é um Deus que não olha para as impossibilidades. O nosso Deus é um Deus que não olha para as dificuldades. Na verdade, Ele olha para a impossibilidade, Ele olha para uma dificuldade e Ele apenas vê, Ele enxerga que através dessa impossibilidade pode surgir um grande milagre, pode ser o nascimento de uma grande promessa nas nossas vidas. Será que Deus não te escolheria? Lá em Lucas, no capítulo 1, no versículo 6, diz algo sobre este casal. Diz assim: ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, queridos. Talvez vocês cheguem na igreja, vocês gostam, vocês dizem: eu quero o sobrenatural de Deus para a minha vida, eu quero ver a promessa de Deus para a minha vida. Mas deixa eu te dizer, o sobrenatural de Deus está separado para as pessoas que vivem uma vida reta, as pessoas que vivem uma vida íntegra. Você pode não ter todas as qualidades, mas se você tiver uma vida íntegra, se você obedecer a Deus, Ele vai fazer aquilo que Ele quer fazer na sua vida. A oração, ela está muito interligada com as nossas atitudes, queridos. Não adianta nós orarmos e não termos atitudes. Não adianta nós trancarmos a porta do nosso quarto e chorarmos e clamarmos a Deus: Deus, faça isso na minha vida, Pai, faça aquilo na minha vida, Deus me abençoa, Deus, eu preciso do Senhor, Deus move aqui, Deus faça aquilo. Se a sua oração não anda junto com as suas atitudes, eu vou mostrar para vocês aqui na Bíblia de que as suas orações não serão ouvidas por Deus. Um exemplo no Antigo Testamento, lá em Isaías 59, 1 e 2, diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. No Novo Testamento, você diz: isso aí era no Velho Testamento. Então vamos ler no Novo Testamento. João 9,31 diz assim: sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Olha o que diz em 1 Pedro 3,7. Maridos, ouçam isso. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, que a taia com dignidade, porque sois justamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas
orações. Basicamente o que está dizendo aqui, querido, é a forma que a gente vive aqui define se as nossas orações vão passar do telhado da nossa casa ou não. Muitas orações não têm sido respondidas porque você ora, mas você faz tudo errado. Você pede a Deus, mas você vira as costas e você maltrata a sua esposa. Esposas, fiquem felizes agora porque o seu marido está ouvindo isso. E a palavra de Deus lá em 1 Pedro diz assim, que se marido, você não tratar bem a sua esposa, a sua oração vai ser impedida. A sua oração não vai chegar até Deus, o seu relacionamento com Deus será afetado. Então aqui está um grande primeiro segredo. Você quer orações respondidas? Você quer que Deus faça na sua vida aquilo que você tem pedido? Você quer que Deus responda ao seu clamor, às suas lágrimas? Eu preciso que Deus faça tanto aquilo na minha vida, que o Senhor encontre em mim, que o Senhor encontre em você pessoas fiéis, que o obedecem, justas, corretas, e então sim Ele pode responder às nossas orações. Zacarias e Isabel, eles não tinham nada para receber uma promessa, porém a Bíblia diz que eles eram íntegros, eles eram justos. Minha primeira pergunta nessa noite é: como está a sua conduta? O que você tem feito com a sua vida? Você obedece a palavra de Deus ou não? Se você não obedece, comece a obedecer. E você que já obedece, eu quero te dizer uma coisa: as impossibilidades na vida do justo têm prazo de validade. É questão de tempo. Você está orando, você está clamando, você está pedindo, Deus colocou alguns desejos no seu coração, parece que as coisas não estão acontecendo, parece que, puxa Deus, o Senhor não está fazendo, mas calma, fique tranquilo. Se você está obedecendo a Deus, se você está servindo a Deus, se você está fazendo aquilo que Ele te chamou para fazer, é questão de tempo. A sua oração está sendo ouvida, e no tempo certo, determinado por Deus, Ele vai responder às suas orações. Segunda pergunta da noite que eu quero fazer para você é: você precisa de sorte? Você conta com a sorte? Porque ali na Bíblia, lá em Lucas, no capítulo 1, no versículo 8 e 9, diz assim: ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Pessoas acreditam em sorte, pessoas acreditam, puxa, você precisava estar no lugar certo, na hora certa, porque aí você conecta com a pessoa certa. Pô, você deu uma sorte, cara, naquela hora você encontrou aquela pessoa e, cara, aquilo ali foi o que deu uma virada na sua vida, e dali pra frente, pessoas comentam isso sobre as pessoas do outro: cara, aquele cara é um sortudo, aquele cara deu uma sorte. Eu não acredito em sorte. Mas como assim, Gui? Aqui está dizendo na Bíblia que foi sorte, que ele estava ali no seu turno, coube-lhe por sorte, foi sem querer que ele estava ali. Mas, queridos, eu fui dar uma olhada no meu dicionáriozinho lá de grego, essa palavra que diz nesse versículo, e sorte aqui não é a sorte que nós achamos que é. A sorte é a palavra lantiano, que é o seguinte: deitar sorte, literalmente, receber por sorte, ou seja, por designação divina, não por ter adquirido por si mesmo, mas pela graça divina, ato independente do controle humano. Aqui está dizendo que foi por sorte, mas Deus havia preparado aquele momento a Zacarias. Ele não estava ali por acaso. Talvez houvessem ali 1000 sacerdotes e ele foi escolhido naquela noite. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido: você não precisa tentar chamar a atenção de outras pessoas. Você não precisa tentar pular no meio da multidão, colocar uma melancia na sua cabeça para que as pessoas te vejam, para que o chefe te veja. Deus é quem promove as nossas vidas. No momento que Deus olhar para você e te encontrar um servo bom e fiel, Ele vai dizer: chegou o tempo, chegou a hora, coube-lhe a sorte. Deus ordenou, e aquilo que Deus diz tem que acontecer. Haviam muitos sacerdotes, mas uma palavra foi liberada do céu dizendo: hoje o sacerdote que vai entrar ali naquele lugar, o nome dele é Zacarias. Deixa eu te dizer, a bênção na sua vida tem nome, a bênção na sua vida tem endereço, a bênção na sua vida tem RG. Deus não manda uma bênção assim espalhada e você tem que sair pulando e caçando. Ele olha para a sua vida, Ele te enxerga bom, Ele te enxerga fiel, e Ele declara uma palavra lá do céu, e essa palavra certamente alcança a sua vida. Você não precisa se preocupar.
Zacarias encontra com o anjo, a Bíblia conta que ele fica com medo do anjo. O anjo diz, não fique com medo. O anjo fala ali o que haveria de acontecer, e aí Zacarias faz uma pergunta: como saberei isto? Basicamente ele estava dizendo, tá maluco? Como que esse negócio vai funcionar? Já não funciona. Pode dar risada. Fica constrangido não, é normal isso. Não para mim, está amarrado. Está repreendido em nome de Jesus. Zacarias, ele vai falar assim, de que jeito isso vai acontecer? Minha mulher é estéril, eu estou velhinho. Perguntou Zacarias ao anjo, como saberei isto? E aqui, queridos, eu encontro uma chave maravilhosa que nós precisamos aplicar nas nossas vidas. Nós precisamos crer sempre contra as evidências. Nós precisamos crer contra as evidências. Tudo está dizendo que não. As impossibilidades estão à nossa frente. Você olha e você diz, não tem jeito de acontecer. Você olha e você fala, Deus plantou um negócio no seu coração, e você diz, Deus, como pode? Não, eu acho que como pode isso acontecer na minha vida? Você já teve um relance, você já conseguiu ver algo que Deus colocou no seu coração e você fala assim, como pode isso? Mais ou menos como Noé, queridos, Deus chama Noé e Deus dá uma ordem ao Noé, constrói uma arca assim, desse tamanho. Deixa eu te dizer, as impossibilidades eram muitas, ele talvez não tinha recurso, aonde eu vou pegar tanta madeira, como que eu vou fazer? Ele creu contra as impossibilidades, ele creu que se Deus havia dado uma palavra para ele, o que Deus havia falado iria acontecer, e é nisso que nós precisamos colocar a nossa confiança, queridos. Se Deus te deu uma palavra, se Ele colocou um sonho no seu coração, simplesmente acredite, simplesmente tome posse, não fique preocupado como vai acontecer, não fique preocupado se você tem um recurso para fazer ou não fique preocupado, mas puxa aqui, eu não sou tão bom assim, eu acho que eu não sou tão ungido assim, querido. Se Deus precisar ungir a sua vida, Ele vai ungir. Se Deus precisar colocar mantimento com abundância na sua vida, Ele vai colocar. Se Ele precisar prosperar a sua vida, Ele vai fazer. Se Ele precisar que você ganhe influência no meio de pessoas, Ele vai fazer. Você precisa acreditar que aquilo que Ele te desafiou a fazer, a responsabilidade é dele de cumprir a promessa dele nas nossas vidas. Por que nós ficamos tão preocupados? Como vai acontecer? Fique tranquilo. Da preocupação de tantos homens. Olha só, Davi, um gigante na frente dele, mas ele vai, ele declara a palavra, e ele vence aquela batalha. Impossibilidades gigantes à nossa frente, e é normal nas nossas vidas. Josué pega o bastão num momento crítico, e Moisés morre, e ele fala, mas e agora, Senhor? E agora como que eu vou fazer? E muitas vezes é nessa situação que nos encontramos, mas e agora? Como que nós vamos resolver esse problema? E a palavra, Josué 1:9, para as nossas vidas também. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Quarta pergunta para você nessa noite é: o que você fala gera fé ou mata a sua fé e a de muitos? O que você fala? Não é engraçado o fato de que depois desse encontro com o anjo vira para Zacarias e diz assim: olha, porque você não acreditou na promessa, porque você não acreditou, você duvidou no seu coração, você vai sair desse lugar mudo. Basicamente o que ele estava querendo dizer era o seguinte: para que a vontade de Deus aconteça na sua vida, eu preciso fechar sua boca, porque senão você vai lançar sementes, você vai lançar palavras, você vai falar besteira pela sua incredulidade, porque você não acreditou que eu fui o mensageiro de Deus. Então eu preciso tapar a sua boca, e Deus está precisando tapar a boca de muitas vezes, porque tem pessoas que só abrem a boca para reclamar, tem pessoas que só abrem a boca para falar palavras negativas. Deus quer fazer alguma coisa na sua vida e você simplesmente é pessimista o
tempo inteiro você está dizendo: mas não tem jeito, mas eu não consigo, mas como que vai acontecer, mas isso e mais aquilo. Nessa noite eu oro para que Deus tape a boca de alguns, porque, queridos, você pode ser o próprio empecilho, as suas palavras podem ser empecilho para que Deus possa fazer daquilo que Ele quer fazer na sua vida. Muitas vezes eu fico, a minha esposa algumas vezes ela até fala para mim: você é otimista demais, porque se tem alguma coisa que eu tô com medo, ou acho que não sei se vai dar certo, eu fico quieto, eu não falo nada. A situação que nós passamos há um tempinho atrás, lá do aborto, da perda de 2 crianças, e a gente ia fazer exame, e a gente saía do exame, era engraçado, porque a médica falava assim: o batimento está mais lento. Aí eu saí de lá e falava para minha esposa: não, mas isso não tem nada a ver, o médico falou que isso tem problema, mas olha só, às vezes caiu um pouquinho, mas está tudo certo, Deus está no controle de todas as coisas. Ela falava para mim: você é pessimista demais, você não dá atenção para a palavra do médico. Mas eu falava assim para ela: mas o médico dos médicos é o meu Deus, se Ele determinar que esse coração bata na ordem que tem que bater, vai acontecer. E muitas vezes, queridos, é assim que nós temos que ser, essa tem que ser a nossa atitude. Nós temos que olhar para as impossibilidades e sermos um pouco mais otimistas. Não porque somos bons, não porque temos recursos, mas porque nós acreditamos no Deus em quem nós servimos. Porque nós temos fé de que esse Deus poderoso, esse Deus grande, se Ele falou conosco, Ele é fiel. A palavra dEle diz que Ele é fiel e Ele cumpre a sua palavra. Então, se Deus falou algo conosco, se Ele disse que vai fazer algumas coisas nas nossas vidas, querido, pode parecer impossível, as impossibilidades podem ser grandes, mas nós precisamos muitas vezes nos agarrar no 1% de chance. Nós muitas vezes precisamos nos agarrar naquele pedacinho. Tem tudo para dar errado, mas Deus está na minha história. Olha, tem tudo para não funcionar aqui, mas Deus está na minha história, e no tempo que Ele determinar, vai acontecer uma reviravolta. Eu creio em nome de Jesus. Esta deve ser a atitude do justo. Eu lembro, quantos lembram, Felipe Parente pregou aqui na igreja, ele falou sobre o sim de Deus e o amém de Deus. Interessante. Lá em 2 Coríntios 1:20 diz assim: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, a concretização da promessa, para a glória de Deus por nosso intermédio. Muitos têm o sim de Deus, mas não aguardam até o amém. Zacarias sai daquele lugar e nada acontece naquele momento. Ele volta para sua casa, sua esposa engravida. Ele tinha o sim, mas a criança ainda não tinha nascido. Muitos temos o sim, muito recebemos de Deus, muitos falamos: puxa, olha, Deus plantou no meu coração algo, Deus me entregou uma palavra, vai acontecer. Mas entre a palavra que Deus liberou e de fato acontecer aquilo que Deus falou nas nossas vidas, tem um período, tem um processo, e é nesse meio tempo que muitas pessoas simplesmente desistem. É nesse processo que muitas pessoas desistem e acham que Deus não está com eles no negócio. Mas se Deus estivesse, estaria acontecendo mais rápido, Gui. Se Deus estivesse, eu não estaria nessa situação. Entre o sim e o amém, o sim de Deus, o amém, o momento que Deus vai fazer aquilo que Ele falou, você precisa ter paciência, você precisa continuar acreditando, querido, nem que você tiver que se arrastar, mas aguente firme, fique firme, porque o amém de Deus está chegando na sua vida, em nome de Jesus. As promessas de Deus para as nossas vidas sempre são boas e trazem bons frutos. Depois de tudo isso, depois do encontro do anjo Gabriel com Zacarias, e aquela mulher, ela engravida, e aí olha o que diz um pouco antes, no versículo 14 e 15, diz assim: em ti haverá prazer e alegria. E é assim que é a vida com Deus, queridos, prazer e alegria, quando nós estamos fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer, quando nós estamos no centro da vontade de Deus. É assim que Deus guia as nossas vidas, existe prazer e alegria. Se você não encontra prazer naquilo que você está fazendo, se você não encontra alegria no lugar onde você está, talvez você precisa começar a olhar, talvez você esteja no lugar errado, talvez você esteja fora do centro da vontade de
Deus, talvez você não está no lugar certo, porque quando nós estamos no centro da vontade de Deus, quando nós estamos fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer, pode estar difícil o que for, pode parecer impossível, mas existe prazer e alegria. E diz assim: muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. Aqui fala sobre uma bênção Aqui diz que será uma bênção não apenas na vida daquele casal, mas muitos se alegrarão. E um detalhe aqui para muitos, eu grifei, coloquei em letra grande, muitos. A Bíblia poderia ter dito todos, mas ela já nos diz aqui muitos, porque deixa eu te dizer, nem todos vão ficar felizes com aquilo que Deus vai fazer na sua vida, nem todos vão se alegrar com você, nem todos vão ficar felizes com a bênção que Deus está derramando na sua vida, nem todos vão ficar felizes com o chamado de Deus na sua vida, nem todos vão ficar felizes com a unção que Deus está derramando sobre a sua vida, mas aqui a Bíblia está dizendo que muitos se alegrarão e muitos serão abençoados através dessa bênção. Deixa eu te dizer, Deus não vai abençoar apenas a sua vida, aquilo que Ele tem para fazer na sua vida não é apenas para você, mas Ele vai abençoar a vida de muitos. Você vai ser canal de bênção, você vai ser canal de bênção na sua casa, você vai ser canal de bênção no seu trabalho, você vai ser canal de bênção no lugar onde você estuda, você vai ser canal de bênção no meio dos seus parentes. É assim que Deus trabalha, Ele nos abençoa, Ele enche as nossas vidas para que a gente vá e seja bênção na vida de muitos. Queridos, nós precisamos encontrar possibilidades e oportunidades em todos os momentos de sermos canal de bênção na vida de pessoas. Nós precisamos ser ousados. Deus coloca algumas coisas dentro do seu coração. Você fica com medo a princípio, puxa, mas como que eu vou fazer isso? Aquilo que Deus tem derramado sobre a sua vida não é só para você. Deus tem derramado bênçãos, Deus tem te abençoado, tanto na área espiritual, Ele tem enchido o seu coração, talvez na área financeira, talvez Ele tenha te abençoado financeiramente, em todas as áreas da sua vida, você tem sido próspero. Deixa eu te dizer, Deus, Ele quer abençoar a muitos através da sua vida. Ali Deus disse para aquele casal, olha, não é só para vocês, mas essa bênção vai alcançar a vida de muitas pessoas, muitos frutos virão. Deixa eu te dizer uma coisa, quem é você nessa noite? Será que Deus encontra em você uma Isabel? Será que Deus encontra em você um Zacarias? Será que Ele olha para a sua vida nessa noite e diz, encontrei um servo, encontrei uma serva que vai poder receber o presente de uma promessa, que vai poder receber um presente. Encontrei pessoas que me amam, encontrei pessoas que me servem. Quem é você? Ou você está sentado aqui e Deus olha para você nessa noite e diz assim, puxa, não tem como eu fazer aquilo que eu queria fazer na vida dessa pessoa. Deixa eu te dizer, muitos estão sentados em uma igreja e a sua vida não sai do lugar, nada acontece, porque Deus simplesmente, Ele não pode fazer nada. Ele olha para você e Ele fala, puxa, como eu queria, mas eu não posso. E nessa noite, o desafio que eu queria, a reflexão que eu gostaria de deixar na vida de vocês é que você seja um Zacarias, que você seja uma Isabel, que Deus possa nos encontrar preparados para receber aquilo que Ele quer depositar, fazer em nossas vidas e através das nossas vidas. Não é sorte, não é exterior, não é beleza, o dinheiro, o poder, o reconhecimento, não é conectar com as pessoas certas. As leis do mundo são assim, olha, conecta com a pessoa certa, esteja no lugar certo, no momento certo. No reino de Deus não funciona assim. Deus decreta, Deus dá uma ordem, envia um anjo e diz, chegou a hora daquele meu servo, chegou a hora dele ser abençoado, chegou a hora daquela porta se abrir, vai lá, obedeça a minha ordem. E quando Deus fala, meu amigo, quando Deus fala, um mar se abre. Quando Deus fala, quando Jesus fala, um homem anda sobre as águas. Quando Jesus libera uma palavra, o cego vê. Coisas sobrenaturais acontecem quando Deus fala. Será que Deus encontra em nós? Será que Deus pode nessa noite liberar uma palavra a nosso respeito, em nossa direção? Que essa seja a reflexão no seu coração nessa noite. Feche os seus olhos.
talvez nada está acontecendo na sua vida. Não acontece nada. Você vê acontecendo na vida de todo mundo, mas na sua não acontece nada. Será que você não precisa mudar alguma coisa? Será que o defeito está em Deus? Será que Deus não está te vendo? Será que você é o filho excluído? Será que Ele olha para você e diz, esse eu não gosto muito? Ou será que o desejo dEle é fazer infinitamente mais na sua vida, como diz a palavra dEle? Ou será que o desejo dEle é abençoar a sua vida? Será então que não está acontecendo por culpa sua? Será que você precisa mudar de atitude? Será que você precisa consertar algumas coisas na sua vida? Enquanto nós cantamos essa música, eu gostaria que você analisasse o seu coração, colocasse o seu coração na presença de Deus e fosse sincero com você mesmo. Talvez são coisas que você não fala para as pessoas, mas você pode ser sincero com Deus. Deus, Ele vê, Ele sabe, Ele conhece todas as coisas. Você não engana Deus. Ele sabe os teus caminhos e as tuas escolhas. E se você precisa nessa noite dizer, puxa, Deus, eu não tenho sido encontrado como Zacarias e Isabel, mas eu gostaria, porque eu gostaria de ver o sobrenatural do Senhor na minha vida. Porque eu gostaria de viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Ore nessa noite, abra o seu coração. Se você quiser ficar de pé, fique de pé no seu lugar. Se você quiser ficar sentado, fique sentado enquanto nós cantamos e adoramos a Deus neste lugar.